Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um calendário horizontal mensal e automático aqui no Google Planilhas. Veja, aqui eu vou selecionar a data que eu quero, no caso eu vou selecionar 1º de fevereiro e observe que ele carregou aqui os dias do mês certinho, chegando até o último dia de fevereiro. Aqui eu tenho o dia da semana e o mês. Se você quer aprender a criar esse calendário, fique comigo até o final. Eu sou o Wellington Souza e esse é o canal onde eu falo sobre o Google Planilhas. Então, bora para o vídeo. Bom, aqui eu já coloquei as descrições de cada campo e vamos começar aqui pela data. Aqui nós vamos colocar o primeiro dia do mês, 01/1/2026. Por quê? Essa vai ser a data que nós vamos utilizar para fazer todos os cálculos. Indo aqui para o dia do mês, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso carregar todos os dias desse mês. Para isso, eu vou usar a função sequência. Observe que ele vai pedir aqui algumas informações, como a quantidade de linhas. No nosso caso, vai ser uma. Ponto e vírgula, a quantidade de colunas. Bom, aqui agora nós precisamos fazer um cálculo para pegar a quantidade de dias que nós temos em cada mês. Lembrando que cada mês tem um número específico de dias. Então, para isso, nós vamos usar uma outra função chamada fim-mês. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela, eu já tenho um vídeo aqui no canal e eu vou deixar na descrição para você assistir aqui depois. Então, como data de início, nós vamos selecionar aqui a nossa data inicial, ponto e vírgula, e agora ele está perguntando a quantidade de meses que nós queremos acrescentar. No nosso caso, nós vamos querer o mês corrente, então eu vou incluir o valor 0. Vou fechar aqui o meu parênteses e se observarmos, ele trouxe aqui, 31/1/2026. Porém, nós não queremos uma data, nós queremos apenas o dia. Então, para isso, eu vou usar aqui a função dia, para extrair somente o dia dessa data. Vou fechar aqui o meu parênteses e, ao observar, o resultado agora ele trouxe 31. Ponto e vírgula. E agora, início. Nós precisamos iniciar com a data do mês. Então, vou selecionar a data aqui. Mas é só isso? Não, por quê? Eu posso selecionar aqui, por exemplo, dia 2, dia 3. Então, nós temos que corrigir essa forma. Então, vou apagar aqui e vamos colocar uma outra função chamada data. O que ela faz? Ela vai pegar as informações de ano, mês e dia e transformar em data. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a informação de ano e vamos pegar da nossa data inicial. Fecho aqui o meu parênteses, ponto e vírgula, e agora vamos para a informação de mês. Mais uma vez, vamos pegar aqui, vou fechar, e ponto e vírgula. Agora, na informação de dia, nós vamos acrescentar apenas o número 1. Vou fechar aqui o meu parênteses, e ao selecionar, observe que essa função vai trazer sempre o dia primeiro. Agora, encerramos aqui a nossa fórmula para trazer os dias do mês. Então, vou fechar aqui o parênteses da função sequência e vou dar um Enter. Pronto. Observe que agora ele trouxe esse número, mas calma, que agora nós vamos corrigir. Vou selecionar até a última linha, vamos vir aqui no menu Mais Formatos e selecionar aqui a opção Data e Hora Personalizada. Ao fazer isso, nós vamos apagar todas as informações que tiver aqui, vamos clicar nessa setinha e escolher somente Dia. E aqui nós temos algumas opções. Eu vou querer essa aqui, dia com 0 à esquerda. Vou selecionar e clicar no botão Aplicar. Pronto, agora nós temos aqui a nossa data exibindo apenas os dias. Vou aproveitar e selecionar aqui todas as colunas que contêm as informações de dia. Vou clicar nessa setinha e vamos redimensionar aqui. Vamos colocar o valor de 25. Vou dar um OK e pronto, agora todas elas já estão aparecendo aqui na minha tela. Legal, já temos a informação de dia. Agora nós precisamos trazer a informação do dia da semana. Bom, para isso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que iniciar com um sinal de igual e a primeira coisa que nós precisamos fazer é verificar se a célula de baixo está vazia. Então, vou colocar a função C, vamos adicionar a função célula vazia e vou fechar aqui, né? E vamos selecionar a célula de baixo. Vou fechar aqui o meu parênteses. Tá, se for célula vazia, eu quero fazer o quê? Nada, eu vou deixar ela em branco. Agora, vamos para a condição falsa, ou seja, quando não estiver vazia. Neste caso, nós vamos usar uma outra função, que é a função escolher. Vou selecionar aqui, observe, ela retorna um elemento de uma lista de opções com base em um índice. Vou selecionar, e aqui nós vamos usar uma outra função, que é a dia.da semana. O que ela vai fazer? Ela vai me retornar
o dia da semana com base na data que eu selecionar. Então, vou selecionar ela aqui. Vamos selecionar aqui a célula C9 e vou fechar aqui o meu parênteses. Pronto, vamos só verificar. Observe que a função dia da semana está mostrando o número 5. Legal. Então, agora, vamos continuar aqui na nossa função escolher. Ponto e vírgula. Agora, ela está me pedindo quais são as informações que eu vou querer exibir quando tiver cada um dos índices. Bom, aqui nós vamos querer exibir os dias da semana. Então, eu vou começar com o domingo. Depois, nós vamos ir para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e finalizamos aqui no sábado. Vou fechar o meu parênteses da função escolher e fechar o parênteses da função C. Vou dar um Enter e observe que ele já trouxe aqui a informação de que o dia 1º caiu numa quinta-feira. Vamos ver? Vou apertar aqui e observe que o dia 1º está numa quinta-feira, certinho. Agora, vamos só arrastar aqui até a última coluna. Pronto, ele já carregou os dias da semana. Aqui para o mês é bem simples também. Vou iniciar com sinal de igual e vamos selecionar aqui a nossa primeira célula do dia do mês. Vou dar um Enter e ele trouxe o número 1. Para corrigir, vamos vir aqui em mais formatos, escolher data e hora novamente, vamos apagar aqui e selecionar apenas o mês. Aqui eu vou querer o mês abreviado, então já vou aqui aplicar. Legal, ele já trouxe aqui o dia do mês, porém eu quero que ele fique na vertical. Então, para isso, nós vamos vir aqui na rotação do texto e vamos selecionar essa opção aqui, ó, girar para cima. Pronto, agora é só arrastar aqui até o último dia do mês. Para deixar tudo bonitinho, vamos selecionar e vamos alinhar aqui ao centro. Já temos agora as informações carregadas de forma automática. Está funcionando? Vamos ver. Se eu vier aqui e alterar para o dia 1º de fevereiro, note que ele já está trazendo a informação aqui correta. Vamos corrigir esse campo, colocar aqui até o dia 10 e vamos mesclar essa célula. Vou aproveitar e preencher essa célula com a cor amarela e vamos mais uma vez em dados e vamos selecionar aqui, ó, data e hora. Eu vou selecionar esse intervalo, tem o dia da semana, o dia, o mês e o ano. E vou clicar aqui em aplicar. Vamos centralizar também. E pronto, agora nós temos a nossa data inicial carregada certinho. Vou aproveitar e selecionar esse cara e vamos colocar uma borda. Vou colocar uma cor de borda aqui cinza e vamos selecionar aqui todas as bordas. Agora já temos o nosso calendário funcionando. Porém, o que está faltando é pintar as células quando for final de semana, sábado e domingo. Então, para isso, nós vamos selecionar essas duas linhas até a última coluna de data. Vamos vir no menu Formatar e Formatação Condicional. E aqui em Formatar Célula C, vamos escolher a última opção, que é a fórmula personalizada E. Aqui, nós vamos ter que verificar se a célula C9, que é a célula que nós estamos preenchendo as datas de forma automática, vai ser um dia da semana, como sábado ou domingo. Então, para isso, vou iniciar com um sinal de igual e vamos colocar a nossa função dia.da.semana. Vou abrir o meu parênteses e vamos colocar aqui, ó, C9 e vou fechar o meu parênteses. O que eu estou dizendo? Se o dia da semana for igual a 1, porque 1 é domingo, ele vai pintar somente as células de domingo. Aqui, só um detalhe, eu preciso travar aqui a linha 9, então eu vou botar o sinal de cifrão aqui antes do número. Legal, já conseguimos fazer isso para o domingo. Agora precisamos fazer para o sábado. Vou selecionar toda essa minha fórmula, vou dar um Ctrl C e vamos voltar aqui, ó. Depois do igual, eu vou colocar a função OU e vou abrir o parênteses. Vamos vir aqui no final, ponto e vírgula, e vou dar um Ctrl V para colar a fórmula novamente. Porém, aqui em vez de 1, nós vamos alterar para 7, que representa o sábado. Nós temos aqui tanto o sábado quanto o domingo preenchidos. Se eu quiser alterar a cor, basta vir aqui e selecionar, por exemplo, um cinza. Aqui na cor da fonte, eu também vou aproveitar e colocar um cinza mais clarinho. Basta clicar em concluir, vou fechar aqui a minha janela e vamos verificar se está tudo funcionando. Vou selecionar aqui e vamos voltar para janeiro. Só vou corrigir aqui a informação da borda. E vamos voltar aqui na nossa formatação condicional e corrigir aqui o nosso intervalo,
que observe que ele está pegando até o D9. Nós queremos pegar aqui até o AG. Então, basta vir aqui, corrigir para AG, que ele já vai fazer a correção certinha, tá vendo? Vou clicar aqui em concluir, vou fechar e observe que agora nós temos a nossa planilha funcionando direitinho, carregando as informações do mês de forma dinâmica. E você, gostou desse conteúdo? Então não esqueça de dar um like e verificar se você já está inscrito aqui no canal. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!